Olá, galera, tudo bem? Professor Helder aqui, projeto de vida, terceira série do ensino médio. Vou falar um pouquinho sobre técnicas para a realização de uma boa entrevista. Bom, como já falei no vídeo anterior, nós temos aulas assíncronas e por isso a importância de eu pelo menos tentar explicar um pouco desse conteúdo para que vocês não fiquem totalmente perdidos. Essa atividade também aproveitarei para fazer a N2 do segundo trimestre. Por quê? Porque já fechou o período avaliativo, porque eu cheguei depois e eu preciso avaliar vocês. Bom, sem mais delongas, técnicas para a realização de uma entrevista. Lembrando que o slide é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Vamos a alguns tópicos. O objetivo é conhecer as habilidades necessárias para bom desempenho em uma entrevista de emprego. E aqui discutir um pouquinho sobre quais são as habilidades essenciais para essa entrevista. O primeiro passo é estudar muito bem o próprio currículo. Você tem que saber se vender, qual é seu ponto forte, no que você é bom, o que você faz com qualidade, de que maneira. Você já tentou falar acerca de você mesmo para alguém? Faça esse ensaio, chame um amigo para conversar, ensaie com um amigo antes, porque se descrever, apesar de sabermos muito a nosso respeito, é difícil fazer uma descrição fidedigna sobre quem nós somos e o que pretendemos. Então, chame um colega e tente fazer esse ensaio para que você, na hora de falar sobre si, na hora que vier alguma pergunta de surpresa, não tenha nenhuma dificuldade. A outra questão é não inventar coisas que você não domina, só apresentar aquilo que realmente for verdadeiro, porque vai chegar um momento, a empresa, os recrutadores vão perceber que você inventou e é muito melhor não ter algumas habilidades do que mentir que tem e não ser capaz de desempenhar aquela atividade que a empresa necessita. Fala calibrada, tentar se comportar com naturalidade, não ser demasiadamente humilde, dizer que não consegue. Você tem que acreditar em você mesmo e confiar naquilo que está dizendo. Controlar a respiração, falar em um ritmo que dê para entender, ter uma postura também. Imagine se eu fico aqui arcado na entrevista, com as mãos cruzadas, retraído. Tudo isso é avaliado. E quanto mais nós falamos, quanto mais apresentamos trabalho de sala, maior é a nossa autonomia no momento de ser entrevistado. Imagine que aquilo é uma situação do dia a dia. Como que eu faço para imaginar que a entrevista de emprego é uma situação corriqueira? Como tudo na vida depende de treinamento. Você precisa de treino para estudar, de treino para desenvolver o corpo, para falar bem também é uma questão de treinamento. Ler muito, enriquecer o vocabulário, compreender as palavras, usar o dicionário, são habilidades que não servirão apenas para entrevista de emprego, mas para toda a vida. Controle da respiração, procurar falar em ritmo adequado. Aqui tem um roteiro sobre a nossa atividade N2, que vai ser acerca de uma entrevista de emprego. Para fazer essa atividade, eu vou precisar que você se reúna com um ou dois colegas e esses colegas vão fazer o papel de recrutadores. Vamos lá? Algumas perguntas. Você pode falar um pouco sobre você? Por que você quer esse trabalho? Por que devemos contratar você? Essa descrição é importante, que haja o autoconhecimento. Ah, mas eu não tenho experiência nenhuma, dificilmente serei contratado. Há várias coisas que você pode colocar. Eu tenho compromisso com a pontualidade, com os valores da empresa, eu tenho facilidade em aprender, eu trabalho muito bem diante de pressão. Enfim, são habilidades que não demandam uma experiência formal em uma empresa, mas que podem ser desenvolvidas ainda no dia a dia durante o processo de escolarização. Por que devemos contratar você? Quais são seus pontos fortes e fracos? Isso é uma coisa que, se eu faço muitas críticas ao projeto de vida, e acho que é um componente esvaziado de conteúdo e muito menos reflexivo do que deveria ser, isso ao menos esse componente trabalha. Desde a primeira série do ensino médio, vocês aprenderam a identificar
pontos fortes e pontos fracos. E o objetivo qual é? Identificar aquilo que eu tenho dificuldade para que eu possa trabalhar e sanar essa dificuldade ainda no meu processo de escolarização. São perguntas que se complementam, por isso, se você tiver feito uma boa autoavaliação, um ensaio antes, provavelmente terá êxito nessas entrevistas. Os benefícios do trabalho em grupo, eu já comentei. Como você costuma reagir e lidar com feedbacks negativos, é uma coisa que precisamos entender. Por exemplo, eu como professor, se um aluno me faz um feedback negativo, dizendo, professor, a sua aula não é clara, eu não entendi nada do que o senhor quis dizer, eu não vou levar para o lado pessoal. Por quê? Todo feedback negativo é uma possibilidade de ampliar a minha competência profissional e de me desenvolver. Se tem uma coisa que acaba com o ser humano, é ficar magoado quando alguém o critica. Na verdade, é quase preferível ser criticado do que ser elogiado. No elogio não há espaço para memória, apenas inflar o ego de quem já tem um ego bastante inflado. Mas quando alguém faz uma crítica de modo respeitoso e impessoal, seguramente há possibilidade de melhorar diante disso. Como você lida com pressões em situações estressantes, você não vai falar que você chora diante de pressão, né? Pelo amor de Deus. Eu choro e surto. Não. Você vai ter que, aos poucos, desenvolver esse processo chamado resiliência para conseguir ter essa casca, conseguir lidar com pressões. Não significa que você permanecerá incólume, que você permanecerá ileso diante das dificuldades das pressões. Mas é fundamental que, à medida que o tempo passe, você aprenda cada vez mais a lidar com isso. Significa que você conseguirá sempre superar a pressão? Sem dúvida que não. Em algum momento, todo ser humano precisa de ajuda, de suporte, e é por isso que serve o trabalho em grupo. Como você contribuirá para o ambiente? São algumas perguntas que você pode usar de referência, ou, se preferir, colocar outras tantas que vão na mesma linha. Você vai fazer uma entrevista em qualquer empresa. O que o empregador espera? Que você tenha pelo menos entrado no website da empresa, todo mundo tem hoje. É difícil o recrutador que não tem um website. Entrar no website, ver aquela questão naqueles menus, ali no home, valores, missão, foi fundada onde, qual que é o papel. Espera-se que o candidato a uma entrevista de emprego tenha feito o dever de casa. O que é fazer o dever de casa? É saber o máximo que puder saber sobre a empresa. Qual que é o perfil da empresa? Vou falar uma coisa aqui, apesar desse vídeo ficar público, mas é de utilidade. Até a posição política do teu empregador você precisa saber, para que você não cometa nenhuma gafe. É estudar mesmo, fazer o mesmo processo. Vou dar um exemplo para não ficar só em palavras formais. Imagine que você está interessado em uma pessoa, um namorado, namorada, um pretenso namorado, namorada. Um crush, como vocês dizem. Vocês todos gostos. Do que ela gosta? Ela gosta de flor, de sair, de ir ao cinema? O que eu vou fazer para agradar essa guria e levá-la para sair? Você faz isso com alguém que você nem conhece e que pretende ter um encontro. Com a empresa não muda muito. Qual que é o perfil dessa empresa? O que ela defende? Quais valores fazem parte? Porque os valores que nós trabalhamos no dia a dia não são valores absolutos, são valores relativos. Quais valores são mais importantes dentro do universo dessa empresa? São esses valores que são fundamentais. Pense assim, o que é mais importante? Pense assim, o que é mais importante? A publicidade ou a confidencialidade? Valores opostos. Você precisa saber qual valor a empresa defende. Se for uma empresa de marketing, seguramente ela vai defender a publicidade, que você divulgue o máximo sobre ela, que tenha capacidade de falar e atrair clientes. Se for uma empresa que tem alguma fórmula secreta, algum sigilo, tudo que ela não quer é privacidade. Então você precisa entrar no website da empresa, conseguir informações, se conhecer alguém que trabalha lá melhor ainda e se aperfeiçoar.
Quando alguém perguntar o que você espera da empresa, você vai poder responder: eu tenho acompanhado o histórico, sei que é uma empresa que surgiu e chegou em tal ano aqui no Brasil, e me identifiquei com essa causa que é tal e tal. Metade do caminho já está andado. Isso é uma dica do Reinaldo Polito. A questão da pontualidade, e essa pontualidade, meus queridos, eu vou de ônibus fazer entrevista. Eu não vou sair em cima do horário. Eu vou pensar que o ônibus vai atrasar, que vai pegar trânsito. Eu vou sempre imaginar o imprevisto. Se tem uma coisa que não farei, é chegar atrasado em uma entrevista de emprego. A entrevista é meio-dia, eu vou sair 11h30 porque meu ônibus demora 15 minutos. Não, você tem que chegar bem antes, ter certeza que chegará a tempo. Hoje tem vários mecanismos, tem como você vê o trânsito em tempo real e sempre se precaver para não deixar o seu recrutador esperando. Quem atrasa, desrespeita quem espera. A pessoa que respeita o outro, ela não atrasa em reuniões, a menos que acontecer algo muito grave. Evitar informalidade, evitar essas gírias que usamos no dia a dia. Os meus alunos usam muito. Ô gay, ô fulano de tal, ô cara. Não é que há um preconceito em relação a esse vocabulário, mas quando você usa tanto gírias no dia a dia, a tendência de levar essa gíria para um ambiente formal e que exige maior concentração é muito grande. Fora que se eu falo em gíria constantemente, eu terei que gastar parte da minha razão simplesmente pensando naquilo que eu vou falar. Agora, se eu evito gírias no vocabulário, eu falarei com maior segurança. Eu tenho um vocabulário fluido que conseguirei falar com tranquilidade. Ficar atento à entonação, à expressão corporal, não ficar encolhido. São algumas dicas que fazem parte ali da proposta sobre como ter uma boa entrevista. Apresentarei agora lá no Google Class novamente, como fiz no vídeo anterior, a atividade de N2 que será avaliada. Então está lá a atividade N2 aqui, a proposta, basta você abrir o PDF, ler o que está solicitando, depois entregar em uma folha separada ou enviar via e-mail. Se você não quiser entregar presencialmente na próxima terça-feira, dia 8, você pode simplesmente entrar por aqui no item Pessoas, me encontrar, Elder Silva Raimundo, achar o meu e-mail e enviar o e-mail diretamente, se identificando da turma que corrigirei o trabalho. Um bom trabalho a todos, espero que eu tenha esclarecido essas questões, reitero que são questões facílimas de serem aprendidas e creio que não haverá dificuldade em realizar. A N2 trata-se de uma entrevista. Você pode escolher um ou dois colegas, pedir para eles questionar você oralmente, em qualquer espaço ali, não vai durar nem 5, 6 minutos. Não precisa gravar a entrevista. Eu só quero que o teu colega dê um feedback sobre como você desenvolveu essa atividade, como você respondeu, se você se portou com clareza. Ah, professor, eu não consigo ver meu colega e não teve nenhuma aula vaga, como que eu vou fazer? Ah, então você faça uma chamada aí via WhatsApp com um colega da turma, e faça essa entrevista. Não demora 3 minutos e vai valer 50 pontos, que é a nota do trimestre. Não dei uma avaliação escrita, porque eu não tive tempo de explicar o conteúdo antes de vos avaliar. Valeu, até a próxima.